7 descobertas arqueológicas assustadoras. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. No vídeo imperdível de hoje falaremos sobre 7 descobertas arqueológicas assustadoras. Os arqueólogos estão constantemente fazendo descobertas fascinantes, mas algumas delas podem também ser profundamente perturbadoras. Ao juntar histórias locais e artefatos, os arqueólogos conseguem reconstruir as vidas passadas das pessoas. Mesmo um simples artefato, como uma ferramenta de pedra, pode fornecer insights valiosos sobre as antigas formas de vida. No entanto, há momentos em que os arqueólogos se deparam com descobertas verdadeiramente horripilantes, que nos confrontam com a morte e os males cometidos pela humanidade. Neste contexto, apresentamos 7 das descobertas arqueológicas mais arrepiantes. Primeiro, a múmia gritando. Uma descoberta arqueológica intrigante ocorreu em 1886, quando o chefe de serviço de antiguidades egípcias, Gaston Maspero, desembrulhou uma múmia conhecida como Homem-E, encontrado dentro de um caixão simples envolto em pele de carneiro. Essa múmia revelou características perturbadoras. Maspero ficou chocado ao descobrir as mãos e os pés amarrados, mas o aspecto mais impressionante foi o rosto congelado em uma expressão de gritante agonia. Devido à contração do rosto e do corpo, os cientistas acreditaram que o Homem-E pode ter sido vítima de envenenamento ou até mesmo enterrado vivo. Independentemente da causa, fica evidente que ele experimentou grande sofrimento em seus últimos momentos. Além disso, sua mumificação difere dos métodos tradicionais, pois seus órgãos internos foram preservados. Maspero apresentou a teoria de que a múmia poderia ser o príncipe Pentewere, filho de Ramsés III. Pentewere, juntamente com sua mãe, Ti, estava envolvido em uma conspiração para assassinar seu próprio pai. Os conspiradores foram capturados e provavelmente condenados à morte. Embora a verdadeira identidade do Homem-E permaneça um mistério, sua expressão facial assustadora continua a fascinar pessoas ao redor do mundo. Segundo, corpos do pântano. Os corpos encontrados em pântanos são notáveis exemplos de preservação única. Esses cadáveres preservados nas furteiras da Europa têm fascinado e ao mesmo tempo assustado devido à maneira como a turfa conserva seus corpos de forma notável. Mesmo após séculos, muitos desses corpos dos pântanos descobertos mantêm uma aparência surpreendentemente realista, com pele, cabelo e órgãos internos preservados. É especialmente notável a preservação dos rostos, o que acrescenta um elemento intrigante a essas descobertas. O corpo do pântano mais antigo, conhecido como Kolberman, foi encontrado na Dinamarca e remonta a cerca de 8.000 anos antes de Cristo. Um dos corpos dos pântanos mais famosos e interessantes é o Tuludman, descoberto em 1950. Ele foi encontrado deitado de lado com uma corda em volta do pescoço. As evidências sugerem que ele foi enforcado, embora alguns cientistas acreditam que ele tenha sido sacrificado de forma ritualística, em vez de ser vítima de assassinato comum. O rosto sereno do Tuludman transmite uma sensação de tranquilidade, quase como se estivesse dormindo. No entanto, o homem Galbeli, que viveu entre 400 e 200 a.C., não apresenta uma aparência tão pacífica. Sua perna estava quebrada e sua garganta havia sido cortada antes de ser colocado no pântano. Sua expressão é tensa e seu corpo está torcido. Embora acredita-se que ele também tenha sido vítima de sacrifício, assim como os outros, permanece um mistério o motivo pelo qual esses homens foram possivelmente selecionados como alvos desses rituais.
Os corpos dos pântanos continuam a intrigar e fornecer insights valiosos sobre o passado distante, revelando práticas e costumes antigos que ainda têm muito a nos ensinar sobre as sociedades da época. Terceiro, Otzi, o Homem de Gelo. Otzi, o Homem de Gelo, foi descoberto por acidente por alpinistas alemães em 1991, quando o gelo que o cercava começou a derreter. Seu corpo foi preservado por cerca de 5.300 anos, devido às condições de gelo e neve nos Alpes Otzal, ao longo da fronteira austro-italiana. Próximo ao corpo foram encontradas suas armas e roupas, o que torna Otzi uma maravilha arqueológica devido às excelentes condições de preservação. No entanto, há detalhes perturbadores como a posição em que o corpo congelou, com o braço esquerdo rígido dobrado sobre o corpo. Acredita-se que Otzi tinha sido vítima de assassinato. Inicialmente, os arqueólogos pensaram que sua morte teria ocorrido devido a um acidente ou exposição ao frio. Porém, em 2001, radiografias revelaram uma ponta de flecha em seu ombro esquerdo e uma ferida de entrada em suas costas, indicando que esse ferimento teria sido fatal. Além disso, foi encontrado um grave ferimento na cabeça de Otzi. A presença de uma lesão em sua mão sugere que ele lutou dias antes de sua morte. Embora não haja dúvidas de que Otzi tinha sido assassinado, as razões por trás de sua morte ainda são um mistério. Além disso, acredita-se que uma espécie de maldição associada a Otzi tenha afetado várias pessoas envolvidas na descoberta de seu corpo, aumentando o mistério e a intriga em torno desse achado arqueológico fascinante. Quarto, enterros de vampiros na Polônia. Nos últimos anos, arqueólogos em diversos países eslavos têm feito descobertas intrigantes relacionadas a sepulturas de vampiros, indivíduos suspeitos de serem vampiros e que foram enterrados de maneiras que se acreditavam impedir seu retorno à vida. Em 2013, durante a construção de uma nova estrada próxima à cidade de Gliwice, na Polônia, foram encontrados túmulos peculiares. Os corpos estavam decapitados e enterrados com a cabeça posicionada entre os pés, uma prática que se acreditava evitar que os mortos saíssem de seus túmulos. Descobertas subsequentes revelaram outros métodos empregados para evitar o retorno dos mortos. Por exemplo, o esqueleto de uma mulher foi encontrado enterrado com uma foice colocada sobre a pelvis. Em outras sepulturas, foices foram dispostas sobre as gargantas dos esqueletos, prontas para decapitá-los caso ressuscitassem. Outros métodos de enterro incluíam sepultar o corpo de cabeça para baixo ou colocar o tijolo na boca. A visão desses rituais violentos de sepultamento evoca um sentimento perturbador. Essas descobertas arqueológicas lançam luz sobre as antigas crenças e temores em relação aos mortos-vivos. Embora hoje em dia compreendamos esses rituais como parte do folclore e das superstições, eles evidenciam as crenças profundamente enraizadas que permeavam as sociedades passadas. Explorar essas práticas funerárias peculiares nos permite entender melhor a história e as crenças do passado, mesmo que nos causem certa inquietação. Quinto, esqueletos algemados. Em 2016, uma descoberta arqueológica em Palaio Faliro, subúrbio de Atenas, na Grécia, revelou a perturbadora visão de pelo menos 80 esqueletos algemados. Esses esqueletos apresentam uma imagem impressionante, com as mãos algemadas e muitos com a boca aberta, como se estivessem gritando no momento da morte. Surpreendentemente, esses esqueletos pertencem a jovens que aparentavam estar em boa saúde. Os arqueólogos levantaram a hipótese de que esses homens poderiam ter sido seguidores de Cylon, um nobre campeão olímpico que tentou assumir o controle de Atenas por volta do século 7 a.C.
Esse evento infame ficou conhecido como o caso de Silon. Após o fracasso do golpe, os seguidores de Silon buscaram refúgio no Templo de Atena, localizado na Acrópole. Segundo relatos de Tucídides, os seguidores foram mortos pouco tempo depois de deixarem o templo. A datação dos eventos foi possível graças à cerâmica encontrada no local, que corresponde ao período em que ocorreu a tentativa do golpe. No entanto, também é possível que os esqueletos pertencem a escravos ou criminosos. Ainda assim, especialistas argumentam que a forma respeitosa como foram enterrados sugere o contrário. Independentemente de quem essas pessoas eram, fica claro que foram vítimas de uma execução em massa violenta. Sexto, canibalismo Neandertal. Uma caverna localizada em Goyet, na Bélgica, proporcionou evidências intrigantes de que os neandertais praticavam o canibalismo. Os ossos descobertos na caverna exibiam sinais evidentes de terem sido alvos de violência, com marcas de extração de medula e uso como ferramentas. Essas práticas canibais também foram observadas em sítios neandertais de outros países. No entanto, o fato de que essas evidências não são encontradas em todos os locais neandertais torna difícil compreender por que apenas alguns grupos adotaram essa prática de se alimentarem uns dos outros. Na caverna de Goyet, os ossos humanos recuperados pertenciam a 4 adultos e uma criança. Além disso, foram encontrados ossos de animais abatidos que apresentavam marcas de cortes semelhantes. Especialistas continuam a debater sobre as possíveis razões que levaram alguns grupos neandertais a recorrerem ao canibalismo. A desnutrição é uma hipótese considerada, mas não há evidências conclusivas em Goyet que corroborem essa teoria. Outra possibilidade teorizada é que o canibalismo poderia ter tido um significado religioso ou ritualístico para essas comunidades. No entanto, dadas as limitações dos registros arqueológicos, é extremamente difícil estabelecer com certeza as motivações por trás desses comportamentos. O que está claro, no entanto, é o fato perturbador de que nossos primeiros ancestrais, em determinados momentos, praticaram o canibalismo entre si. Sétimo, Haques e torres de caveira asteca. A prática asteca de sacrifício humano é amplamente conhecida e não é surpresa que vários crânios humanos tenham sido descobertos em templos astecas. Um dos achados mais impressionantes é o enorme Zampantli, uma espécie de cremalheira de crânio, localizado no lado de fora do templo maior, na cidade asteca de Tenochtitlan. Essas caveiras não eram meramente decoração, mas sim símbolos espirituais de significado profundo. Em 2015, arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente ao encontrar 2 torres que flanqueavam a parede de crânios. Para surpresa de todos, essas torres também eram construídas inteiramente com crânios humanos. O Instituto Nacional de Antropologia e História, responsável pelas escavações, estima que tanto o rack quanto as paredes abrigavam milhares de crânios, revelando a escala maciça dos rituais de sacrifício humano que ocorriam naquela época. É provável que esses crânios pertencessem a vítimas de sacrifícios e a guerreiros inimigos. Os arqueólogos teorizam que à medida que os crânios começavam a se deteriorar na cremalheira, eles eram transferidos para as torres. Quando os espanhóis chegaram à cidade, eles ficaram horrorizados com o Zompantli e deixaram relatos sobre essa visão macabra. Apenas podemos imaginar a sensação de terror que esses hacks e torres de caveira deviam provocar ao observar um imponente templo.
Essas descobertas nos oferecem um vislumbre intrigante de uma prática cultural e religiosa complexa dos astecas. Embora possamos sentir repulsa ou choque diante desses rituais, é importante compreender que eles faziam parte de uma cosmovisão profundamente arraigada e acreditava-se que contribuíam para a manutenção do equilíbrio cósmico. Estudar e analisar esses artefatos arqueológicos nos permite mergulhar em uma época fascinante da história mesoamericana e explorar as crenças e tradições de uma civilização extinta. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algumas dessas descobertas arqueológicas assustadoras? O que mais te impressionou? Espero que este vídeo tenha sido útil. Se você tiver algo a acrescentar, por favor compartilha conosco na seção de comentários. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Lembre-se de que conhecer o passado é compreender o presente e preparar-se para o futuro. Até o próximo vídeo!